paz, queridos, queridas. Mais uma vez estamos aqui hoje para falar da lição de número 7 da classe dos adultos. Perdoamos porque fomos perdoados. E o texto áureo diz assim: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, Jesus está dando um alerta, ou seja, se você não perdoa, o nosso Pai também não nos perdoará. Então, para que a gente possa receber o perdão de Deus, temos que perdoar quem nos ofende de todo o nosso coração. E a leitura bíblica está justamente no texto de Mateus, capítulo 18, o versículo 21 ao 35. Eu vou fazer essa leitura com você, porque já na própria leitura eu vou abordando os pontos da lição. A lição fala justamente do perdão, fala da dívida impagável, fala do rancor, da amargura, nós não guardarmos isso no nosso coração. Então é uma lição objetiva, uma lição rápida para você poder trazer para a sua classe e fazer com que ela entenda, na direção do Espírito Santo, qual que é a importância do perdão, mesmo lembrando a nossa natureza humana e a dificuldade que nós temos de realmente perdoar quando somos ofendidos. Então, o texto está lá em Mateus, o 18, do 21 ao 35, e diz assim, começa no 21. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Pedro já faz uma segunda pergunta, ele não faz só uma. Lhe perdoarei até 7? Então, quando a gente lê esse texto, a gente já pode perceber aqui que Pedro tem uma intenção. A gente sabe que, pela tradição, o judeu ele perdoava alguém até 3 vezes ao dia. Então a gente tem as orações que eram feitas 3 vezes ao dia, manhã, meio-dia e noite. Então uma referência também nos 3 períodos, né? Manhã, tarde e noite. Ou seja, durante um dia, se alguém me ofende de manhã, eu perdoo. Se a mesma pessoa me ofende à tarde, eu perdoo. Se a mesma pessoa me ofende à noite, eu perdoo. Então o judeu entendia, se a pessoa me ofendesse, a mesma pessoa, mais do que 3 vezes ao dia, ela estava fazendo isso como uma provocação, ou seja, era intencional e não simplesmente porque o temperamento explodiu, enfim. Então o judeu ele tinha por tradição perdoar alguém 3 vezes ao dia. E havia, irmãos, entre os discípulos uma certa disputa. A gente não pode ser romântico para olhar para os textos bíblicos e não querer ver o que a Bíblia está nos mostrando. A gente vê num outro texto a mãe de João e de Tiago procurando a Jesus para perguntar qual dos filhos que sentariam à esquerda e à direita. Então havia um certo ciúme entre eles, porque eles imaginavam que Jesus iria estabelecer um reino militar na terra, como foi o reino de Davi, e eles tinham a pretensão de talvez estarem ali junto com Jesus, fazendo parte daquele reino. E aí Pedro é aquele que toma sempre a iniciativa, é aquele que fala, é aquele que não tem constrangimento. Nesse sentido, nós temos que ser como Pedro. Nós não devemos ter constrangimento de nos expormos para Deus de forma aberta, com o nosso coração despido de vaidade ou de falsa santidade, porque Deus conhece a todos nós de uma maneira profunda. Então Pedro, ele é direto, ele faz uma pergunta, antes da resposta, ele faz uma outra pergunta, já dando a entender qual era o seu valor. Então, quantas vezes, Senhor, devemos perdoar? E eu, contra mim, e eu lhe perdoarei. Até 7? Por que isso? O que Pedro está querendo mostrar? Jesus, eu sou tão justo que vou perdoar as 3 vezes da tradição, vou perdoar mais 3 vezes, então é o dobro, e ainda deixou mais uma ali, de crédito, seria o dobro mais um, para ficar ali no número da perfeição. Pedro vai falar até 7 vezes no dia, Senhor, se alguém me ofender, eu vou perdoar. É lógico, o texto não dá o detalhe ali do dia, mas pela tradição você entende que o sentido que Pedro quis dar ao tocar nesse assunto era quantas vezes ao dia. Então ele fala até 7, ou seja, se Jesus fala assim, Pedro, 7 vezes, olha, tá aqui, gente, veja um exemplo de Pedro, um homem santo, transformado por Deus, um coração novo, mesmo que alguém lhe ofenda 7 vezes no dia, Pedro lhe perdoa. Olha, Pedro, parabéns, você é excelente. Tenha um Pedro como exemplo. Era o que Pedro esperava, mas Jesus é maravilhoso, né? E Pedro, coitado, não tinha sequer a menor percepção naquele instante do verdadeiro tamanho do caráter de Cristo e da sua pessoa. Jesus lhe disse, não te digo que até 7,
mas até 70 vezes 7. Então Jesus está dizendo, Pedro, vem cá, Pedro, deixa eu te explicar um negócio. 7 vezes não, Pedro. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o número 7 e vamos multiplicar por 70. Então, 70 vezes 7 é igual a 490 vezes em um dia. O que Jesus faz? Ele faz uma hipérbole. Ele usa uma figura de linguagem que aparentemente é apenas um exagero, mas você vai ver que não. Esse número que Jesus estabelece aqui, ele tem um propósito no reino espiritual maravilhoso. Eu vou te explicar no final da lição. Isso aqui você guarda, que é a cereja do bolo. Então, o que Jesus quis mostrar para Pedro naquele contexto era quantas vezes a mesma pessoa me ofende de forma intencionalmente em um dia, tantas vezes eu lhe perdoarei de coração aberto, puro e totalmente restrito. Então Jesus usa um número que ele é praticamente, irmãos, inatingível. Eu não consigo imaginar uma pessoa, 2 irmãos, que aí é mais fácil, né? Irmão sanguíneo, que moram na mesma casa. Um irmão ir lá e provocar o outro. 490 vezes num dia é praticamente impossível. Você tem que viver só para provocar teu irmão, aí não dá. Então Jesus ele vai pegar esse número, que é um número exagerado, para mostrar para Pedro o seguinte, olha, o perdão incondicional tem que fazer parte da natureza de vocês. Se vocês não quiserem exercer o perdão, não esperem receber o perdão. Então, para você fazer parte do reino de Deus, o perdão tem que fazer parte da tua vida. E aí Jesus vai entrar na parábola para elucidar a questão do perdão. Ele usa o parâmetro de Pedro, 7, que seria 3, aí Pedro sobe para o dobro e mais 1, aí Jesus pega aquela referência de Pedro e põe 70 vezes mais. Então, para a gente ter aquela noção do impagável. E aí ele diz, por isso o reino dos céus, ou seja, para eu poder estar no reino dos céus, eu tenho que agir conforme isso que vai ser me dito aqui. O reino dos céus pode comparar-se a um certo rei. Então, o rei era quem tinha autoridade. Não é uma democracia, tá? É um reino. Então, eu já disse isso antes. Existe um que reina, que governa, que dirige, e os outros que ali estão são filhos ou súditos, e todos devem submissão e reverência. Se você não aceita se submeter a Deus, o reino dos céus não é para você. Se você quer ser igual a Deus, teve um que tentou fazer isso e levou Adão e Eva para o mesmo caminho, vocês serão iguais a Deus. Ele disse, subirei ao céu e colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Então, no reino de Deus, irmãos, a democracia não vai, tá bom? Igualdade não existe. Existe teocracia e quem governa é ele e eu me submeto à vontade dele. Então o reino de Deus está hoje na terra, permeando os reinos humanos. Existem as leis dos reinos humanos. Então nos reinos humanos, sim, existe a democracia, existem outros governos. Eu estou falando de uma democracia que tem a ver com a nossa realidade. Existem outros regimes de governo, autoritarismo, ditaduras, e então várias outras formas. Mas no reino de Deus, qual é a forma, pastor? Teocracia. Então, ele está dizendo, tinha um rei que quis fazer conta com seus servos. Então, em um determinado momento, ele trouxe os servos. Era muito comum que os reis tinham grandes quantidades de terra e eles estabeleciam, a gente está falando de uma época aqui onde Roma dominava o mundo, e isso era muito comum. Já na época de Salomão, você vê também, na época de Davi, as pessoas onde que tinham vinhas que eram dos reis e que elas prestavam conta para o rei. Então, o rei tinha quantidades de terras enormes e ele escolhia pessoas, dava terras para aquelas pessoas, elas produziam naquelas terras e depois elas pagavam o imposto ao rei. Então, era uma concessão que era feita aos nobres, e aí os títulos de nobreza, barão, duque, tem a ver com isso, com o território que essas pessoas tinham para poder reger, e depois elas prestavam conta aos reis. Então é exatamente isso, ele quis fazer conta, vamos prestar conta, quero ver como é que está aí a questão do débito, do crédito, quem me deve, quem tem que me pagar, vamos acertar. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Então não é que a pessoa que devia foi até o rei, entendeu a sutileza? A pessoa que devia, ela devia e devia em silêncio, ninguém sabe, né? Estou devendo para o rei não veio me cobrar e a vida vai. Só que naquele dia foi apresentado, rei, tem um aqui, ó, o Abimael, tá aqui, o Abimael tá te devendo quanto?
10 mil talentos. Então o rei mandou chamar aquela pessoa. Então toda a dívida, por mais que ela não seja cobrada no mundo espiritual, nunca é esquecida. E vai chegar o dia em que você vai ser cobrado a pagar essa dívida. Bom, pode ser o troco da padaria que você fez de conta que não viu e colocou ali R$5 a mais no bolso e foi embora. Pode ter certeza que esse dia vai chegar e essa conta vai ter que ser acertada. Então Jesus está dizendo, olha, 10 mil talentos. Então quando a gente olha na Bíblia, a gente tem pesos e medidas no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Então no Antigo Testamento, um talento era mais ou menos a 34 quilos de prata. Então daria mais ou menos 340 mil quilos de prata, quase meia tonelada de prata, equivalente a 4 mil dias, vamos colocar assim, né? 4 mil anos, mais ou menos 4 mil anos, ou seja, é uma vida inteira, de novo, Jesus vai para o exagero, é uma vida inteira para você poder pagar, é praticamente impagável. Então como é que alguém fica devendo 10 mil talentos? Porque tinha crédito junto ao rei. Então, por ter crédito junto ao rei, essa pessoa começou a pegar aquele dinheiro, pegar aquele dinheiro, pegar aquele dinheiro, e o crédito não foi cortado. Então, muitas das vezes, nós imaginamos que os pecadores, os devedores, são somente aqueles que estão com a sua vida desregrada pelo pecado, pessoas que são alcoólatras, adúlteros, sei lá, jogadores, pessoas presas no vício. Esses são os pecadores. Eu não. Sou casado, tenho mulher, tenho meus filhos, tenho uma família, o meu trabalho. Mas Cristo está querendo dizer o seguinte, que você que acha que tem crédito no mundo espiritual, também está devendo a Deus. Nos seus pensamentos, nas suas intenções, às vezes no trânsito, alguém buzinou, você já desejou o bem dele, se é que você me entende. A dívida acontece, nós pecamos, somos pecadores, todos os instantes da vida nós estamos cometendo pecado. Às vezes pela intenção ou pela imaginação, por coisas que nós, se pudéssemos, faríamos. Pastor, por que eu não faço isso? Porque não tenho oportunidade ou não tenho capacidade, mas se tivesse, quem sabe? Então Deus conhece e pesa. Então ele vai mostrar um homem que por ter muito crédito, se endividou de uma forma impagável, não tinha como ser pago. No Novo Testamento, um talento equivale a 6 mil dracmas ou 204 mil moedas. Então, de novo, é uma dívida impagável, moedas de prata. Então, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos. De novo, viu aqui? Não era um bandido, não era um ladrão, era uma pessoa de caráter, uma pessoa de boa índole, uma pessoa que tinha família, esposa, filhos, trabalhava, cuidava da terra. Então Cristo está querendo dizer o seguinte, olha, você que é fariseu, que se acha melhor do que todo mundo, porque o publicano é pecador, a mulher adúltera é pecadora, o outro é pecador, mas eu não sou fariseu, sou santo, eu não, sou crente, sou batizado, sou dizimista, sou casado, sou fiel, eu estou acima do bem e do mal. Não. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, já que você não tem como pagar, então vamos vender sua esposa, vamos vender seus filhos, vamos vender com tudo. Ou seja, a dívida ia ser paga? Não. Mas a lição seria que a consequência viria sobre toda a família, tá bom? De novo, os judeus também criam na maldição hereditária e Jesus vai quebrar esses valores através dessas parábolas, ensinando essas verdades para eles. Então, para que fossem vendidos com tudo que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, olha agora, prostrando-se e o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele assume um compromisso. Ele não pede, olha, perdoa a minha dívida. Ele só diz o seguinte, seja generoso, me dá tempo, que eu vou sair daqui, vou trabalhar e vou pagar a minha dívida. Eu vou restituir o erro, eu vou restituir a falha. E esse é um problema, porque o ser humano tem na sua mente a pretensão de que através de seus atos, e a gente vê muitas religiões sendo baseadas nisso, faça as boas obras que você vai pagar pelas dívidas assumidas no passado. Então, se eu fiz lá uma ilustração aqui de criança, né? Quando eu era criança eu matei passarinho.
Aí hoje eu tenho que fazer boas ações, ajudar uma senhora a atravessar a rua, tirar o gato de uma árvore, para que através das minhas boas ações eu apague a minha dívida passada. Então ele está dizendo o seguinte, ó, seja generoso comigo, me deixa solto, porque eu vou trabalhar e eu vou voltar e vou pagar a dívida. Ele não pede perdão da dívida. Ele está dizendo que pelos meus atos, pelas minhas atitudes, eu vou merecer o céu. Não fumo, não roubo, não bebo, não mato. Sou um cidadão de bem e vou para o céu. Não, porque não são as boas obras instrumentos para a salvação. As boas obras, elas são consequência de uma pessoa que já foi salva de verdade. A salvação vem somente através do sangue de Cristo derramado lá na cruz, inocente, sem pecado, para reparar o erro do nosso primeiro pai, Adão. Então a boa obra não me salva, a boa obra demonstra que eu fui salvo. Então pelo fruto conhece a árvore. Se eu fui salvo, boas obras. Não pode uma fonte verter água doce e água salgada, água boa e água ruim. Então se eu fui salvo e não faço boas obras, isso quer dizer o quê? Que eu não fui salvo. Agora, eu faço boas obras e aí vou ser salvo? Não necessariamente. Porque muitas das vezes as boas obras são feitas apenas com o interesse de que a pessoa mereça algo. É o que ele está dizendo aqui, olha, eu estou assumindo um compromisso, eu vou fazer o que é certo e aí então o Senhor perdoa minhas dívidas. O que Jesus está querendo dizer, e você vai entender agora, que você pode fazer tudo certo a vida inteira, não vai ser suficiente para pagar a sua dívida. Então Cristo não te escolheu porque você fazia tudo certo. Cristo te escolheu você já tendo feito tudo errado. A Bíblia nos diz que Deus prova o seu amor para conosco porque deu seu Filho para morrer por nós quando nós éramos ainda o quê? Pecadores. Veja só, então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Filho, tá bom, ó, meu coração doeu, ver você nessa posição, seus filhos chorando, sua mulher desesperada. Faz assim, vai em paz. Daqui para frente, segue a sua vida, o que você me devia está perdoado. Ele não deixava de ser rei, ele não deixava de ser dono das terras, ele não deixava de ter as posses que ele tinha. Ele não é um rei miserável, não é um rei ganancioso, não é o rei que cobra a qualquer custo e tem que ter juros e tem que ter isso, aquilo. Não, ele é um rei, ó, magnífico, benevolente, pode ir embora, vai embora, está perdoado, está tudo em paz. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, ou seja, eu sou o rei, tem aqui o servo que trabalha para mim, e lá na minha vinha, na minha lavoura, eu, que sou o servo do rei, contratei pessoas para trabalharem para mim. Como é muito grande, eu não dou conta de trabalhar sozinho, eu contratei pessoas para trabalharem para mim, são meus empregados, e eu sou aquele que arrendou as terras do rei e presto conta para ele. Então eu saí da presença do rei, tive minha dívida imperdoável paga, e no caminho encontrei um dos meus funcionários que deve para mim. Olha só. Compaixão soltou. E saindo com todos os seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Então 10.000 talentos seria 204.000 dinheiros. Então ele devia, vamos pegar a mesma referência já do Novo Testamento. Então ele devia 204.000 dinheiros para o rei, impagável. E aquele homem devia o que para ele? 100 dinheiros. Então o que Cristo está querendo dizer? Olha, o meu pecado pessoal, diante de Deus, é impagável. Agora a ofensa que alguém faz para mim, porque ele é meu igual, então Deus está acima de mim. Então a misericórdia de Deus para comigo, para me manter vivo, ó, ela é tão grande que eu não poderia pagar nem pelo ar que eu respiro. 204.000 dinheiros. Já aquele que é meu irmão, que me ofendeu, cabeçudo, feio, barbudo, me ofendeu, a ofensa dele para mim, que sou igual a ele, tão miserável quanto ele, tão falho quanto ele, essa ofensa, eu tô ofendido, tô magoado, porque o que falaram foi bullying, é bullying. Para com isso, irmão, vamos amadurecer. Então essa ofensa que ele me faz, ela é pequena. Calma, Jesus não vai dizer que quem faz ofensa vai ficar impune, não é isso, você vai entender. Então ela é pequena, 100 dinheiros, 204.000 contra 100. Olha, a proporção não dá para colocar numa planilha. Se você colocar isso no Excel, a fórmula não aparece, a linha some, é zero praticamente. 100 dinheiros. E, lançando mão dele,
sufocavam. Então, primeiro, alguém apontou para o rei, aquele que trabalhava junto ao rei, Senhor, olha, fulano de tal está devendo. Aí o rei manda chamar, se coloca na presença do rei, o rei no trono. Meu filho, você está me devendo 10 mil talentos, não tenho como pagar, chora, chora, chora. O rei fala, vai embora. O rei não pôs a mão nele, o rei não encostou nele, foi apenas um diálogo. Nesse caso, ele já pegou e já começou a sufocar, na frente de todo mundo ali. Começou a sufocar dizendo, paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Jesus é tão maravilhoso, Jesus repete as mesmas frases. Aqui ele disse para o rei e aqui aquele conservo está dizendo para ele. Jesus tem o cuidado de se prestar nesse detalhe da história para mostrar para você o seguinte, olha, a tua relação de você pedir perdão a Deus e ser perdoado é igual quando alguém que te ofendeu pede perdão para você. Então, se você foi perdoado por Deus, é tua obrigação, entendeu? Vou falar de novo, bem devagar. É tua obrigação perdoar. Reino de Deus, foi ele que disse, não fui eu. Dói em mim também, perdoar. Pastor, ele está me devendo, falou que vai me pagar e não pagou, perdoa. Pastor, a gente deu, perdoa. Perdoa, perdoa. Calma que você vai entender já já. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão. Olha, já mandou prender. Primeiro, só ele diante do rei, a conversa rolando, o rei dizendo que mandaria prender a família, mas os dois estavam ali, ó, diante do rei, conversando. Nesse caso, não. Primeiro ele sufocou e depois mandou jogar na cadeia. Na prisão, até que pagasse a dívida. Presta atenção, se eu estou devendo 100 e alguém me prende, como eu vou poder trabalhar para pagar essa dívida? Hã? A dívida vai ser paga? Estou devendo 100 reais. Preciso trabalhar para pagar a dívida. Por não ter dinheiro para pagar naquele dia, alguém me prendeu até que eu pagasse a dívida. Mas como que eu vou pagar se eu estou preso? Então, quando você não perdoa alguém, quando você põe a pessoa numa posição onde você acusa disso, daquilo outro, ofendendo, hoje em dia, irmãos, com rede social, com Facebook, com WhatsApp, com tantas mídias, qualquer um que é ofendido já ofende de volta e aquilo vira uma série de xingamentos e as pessoas às vezes são magoadas, ofendidas, elas são presas, elas ficam rotuladas com aquela marca, muitas das vezes para o resto de uma vida. Ah, aquele ali é ladrão, hein? Olha, mau caráter, hein? Olha, devedor, aquele ali é enrolão, ó, cuidado, hein? Ó, tira, não deixa perto. Então a gente tem estereótipo. Se você vê alguém como um mendigo andando e chegar perto de você, opa, a gente já se afasta. Nós estamos prendendo aquela pessoa naquele rótulo. Não estamos dando para ela a oportunidade de pagar a sua dívida. Então é isso que Cristo está tentando mostrar para cada um de nós. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então guarda isso, sempre tem alguém vendo, sempre alguém sabe. Nada que foi feito em oculto ficará nas trevas. Deus vai trazer tudo à luz, no tempo, no modo, da forma que Ele quer. Aquele teu erro mais profundo vai voltar. Então se você cai, não traz a oferta diante do Senhor, volta, vai lá no teu irmão, a quem você ofendeu, pede perdão, se acerta com ele e aí você volta para oferecer. Porque não adianta você oferecer se a tua dívida permanece. E faça isso, Jesus fala, antes que as autoridades te alcancem, porque depois que a autoridade te alcançar, aí não vai ter jeito, você vai ter que pagar pelo seu erro, tá? Então ele diz assim, ó, cadê aqui? Tá. Na prisão, vendo, pois, os seus conservos que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Agora vai para um caminho bom. Então, o seu senhor, chamando a sua presença, de novo, manda buscar ele e traz aqui. Ele não vai lá, não pega, não joga no chão, não é esse Deus vingativo nesse sentido, você vai entender. O Deus que te machuca, o Deus que te mata, não é isso. Traga até a minha presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te
toda aquela dívida. Já nem sei mais, é aquela dívida. Ele nem falou de valores, ó, te perdoei aquela dívida. Porque me suplicaste. Então, através da tua súplica, o que faz Deus perdoar? A súplica perfeita. Quem fez a súplica perfeita? Jesus, na cruz do Calvário, inocente, sem pecado. Ele fala o quê? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, quando Jesus morre, a vida de Jesus foi a súplica perfeita. Então, aquela súplica foi atendida e todos foram merecedores ou foram chamados de filhos de Deus ou tiveram a possibilidade de alcançar o perdão. Para que isso aconteça, eu tenho que me submeter ao reino de Deus. E no reino de Deus, eu tenho que perdoar. Se eu não perdoo, eu não consigo provar espiritualmente que verdadeiramente eu nasci de novo. Então, toda aquela dívida, porque me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Essa é a pergunta que Deus nos faz. Como eu, Deus, tive misericórdia de você, não deve agora você ter misericórdia de qualquer um? Pastor, mas se assim for, então quem fizer o mal vai ficar impune. Não, irmãos, não vai ficar impune, você vai entender agora, tá? O que Deus nos fala através de Jesus é que a justiça vem das mãos dele. Ele executa a justiça e não eu. Não cabe a mim executar a justiça, cabe a Deus. Então vamos entender. E indignado, veja que lá no começo o rei se moveu de íntima compaixão. Vê? No versículo 27. Então, movendo-se de íntima compaixão, o soltou. Agora no 34, e indignado, é o mesmo rei, é o mesmo sentimento. Uma hora é amor, compaixão, né? Ele tem ali coração contristado e num outro momento a indignação de Deus. É indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Olha a sabedoria de Deus. Ele não foi para a prisão. Se ele vai para a prisão, preso, não trabalha, não paga. Ele foi entregue na mão dos atormentadores. Ou seja, periodicamente, na parábola, alguém estaria ali cobrando ele. Cadê o dinheiro? Vim aqui cobrar, vou vir amanhã. Talvez com violência. Amanhã eu quero tanto, amanhã eu quero tanto. Ou seja, não teria mais paz, não teria mais sossego, não teria mais descanso na sua vida enquanto não pagasse a dívida. E a dívida, ela era praticamente o quê? Impagável. Ou seja, ele teria que trabalhar o resto da sua vida inteira sendo atormentado, sendo cobrado. Lembra que naquele contexto os judeus estavam sob o domínio do Império Romano. Então Cristo está fazendo uma analogia. Como vocês não perdoaram, como vocês não foram misericordiosos, eu mandei os romanos como atormentadores que vão ficar cobrando o imposto de vocês. Você pode trabalhar, você pode ter sua vida, você pode fazer tudo, mas você vai viver devendo para o resto da sua vida, você nunca mais vai ter paz no seu coração, você nunca mais vai ter tranquilidade. Para que isso aconteça, você vai precisar perdoar. Se você não perdoar, tudo que você ganhar vai embora. Todo negócio que você fizer vai ser mal sucedido, não no começo, mas depois. Você não vai ter paz, é isso que Jesus está dizendo, você vai viver solto, mas não vai ter paz na sua vida. Então, ele finaliza, assim vos fará também meu Pai Celestial. Agora ele sai do contexto humano e vai para o contexto espiritual. Se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, o que Cristo está tentando dizer para eles é o seguinte, fala assim, olha, vocês têm que perdoar quem te ofendeu. E deixa que eu, o Senhor, vou julgar quem te ofendeu. Quem te ofendeu não vai ficar impune. Pode demorar. A gente vê no nosso país o que está acontecendo a cada dia. A gente vê bombas na notícia, né, informações, olha, em tal lugar, político foi preso aqui, fulano foi preso ali, a investigação... Irmãos, vou te dizer uma coisa, isso só vai ser intensificado nos próximos anos. Então, tudo que foi feito escondido vai ser trazido a público. Então, se você não quer tua vergonha em público, trate de se consertar com quem você deve.
E aí, vamos pegar alguns textos para ilustrar essa questão do perdão. Então, olha agora, esse aqui vai doer bastante, tá? Jesus, lá em Mateus 19, peraí, irmãos, Mateus 19? A leitura que a gente está fazendo é Mateus 18? Então veja só, Jesus fala do perdão na parábola, na sequência, Jesus vai entrar num assunto extremamente delicado. Ele fala do perdão incondicional. Ele acabando, né? Porque na lição você ia acabar aqui, a tua lição, o versículo 35, ó. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então acabou a lição. Não, a lição continua. Olha o próximo capítulo, olha o próximo versículo, Mateus 19, 1. Vamos ver? Jesus sai da parábola. Começou com uma pergunta de Pedro. 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Jesus dá a parábola, ilustrando. E agora Jesus traz a aplicação da parábola para o dia a dia. Agora dói, hein? Segura aí. Aguenta. Mateus 19. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então a gente vai voltar no assunto do perdão agora. É lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Ou seja, ela fez alguma coisa, lá não gostei, manda embora, vou arrumar outra, acabou, não quero mais. Aí Jesus vai dizer assim, ó, ele porém respondendo disse-lhes, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Ó, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então Jesus está dizendo, uma vez que eu me casei com a minha esposa, nos tornamos uma só carne. Então não tem nada nessa terra que possa me separar da minha esposa. Só existe uma coisa com poder suficiente para me separar dela, que é a morte. Então, enquanto não houver morte, a minha esposa vai viver comigo e eu vou viver com ela. Ó, olha a profundidade disso. Então, portanto, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Veio a pergunta. Se é para viver junto, então para que o divórcio? Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, olha lá, devia 204 mil denários, foi perdoado. E o outro devia 100 denários, não perdoou. Coração duro. O coração de Deus, ele é mole, vou usar essa expressão. É um coração amoroso, misericordioso. Não, vou perdoar, vou te dar uma segunda chance. E eu, que sou carnal, tenho um coração duro. Tá me devendo 100, não vai. Tá preso, acabou. Então, aqui, ó, Jesus vai começar a botar na prática agora. Porque, irmãos, falar na teoria é tão bonito. Vamos viver o cristianismo, vamos viver a vida de Cristo nas nossas vidas de uma forma plena. Vamos lá. E ele diz assim, disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. Não tem esse negócio de divórcio. Tem que ter perdão. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, Jesus vai abrir uma exceção, não sendo por causa de prostituição, ou seja, adúltera, peguei a minha mulher no adultério, eu, nesse contexto, se não quiser perdoar, porque o que Cristo pede aqui é que eu perdoe, vocês vão entender. Mesmo ela tendo cometido o adultério, ele quer que eu perdoe. Mas se eu não tiver condição de perdoar, aí eu vou dar a ela condição de se divorciar. Por causa de prostituição e casar-se com outra, comete adultério. Irmãos, ó, só estou dando a aula. Esse é um assunto que ninguém quer tocar, mas Jesus tocou. Então, se Jesus tocou, eu vou ter que falar. Está no contexto do perdão.
Então, se eu sou casado e me divorcio da minha esposa sem ela ter cometido adultério, eu estou cometendo adultério. Pastor, mas fulano isso, Beltrano aquilo... Aí é cada um com Deus. Você vai entender já já onde eu quero chegar. Não ache que toda ação não tem uma consequência em volta dela. Vai haver. Perdão é uma coisa, a consequência do erro é outra. Deus ele perdoa de forma incondicional, mas a consequência do erro não é apagada, tem que ser paga, tá bom? Prostituição em casar-se com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então eu e minha esposa, a gente brigou, incompatibilidade de gênio, não dá mais, eu fui para um lado, casei com outra. Eu estou em adultério. Não houve traição entre eu e ela. Simplesmente não quero mais. Casei com outra, estou em adultério. Ela casou com outro, também está em adultério. Então, 4 adúlteros, por causa da decisão de 2, tem 4 agora em adultério. Pastor, mas eu briguei com a minha esposa, não dá, ele me agrediu. Tá bom, não é para viver junto, já que não tem condição de viver junto, separa. Porém, não case de novo. Deixa ele lá e vai viver uma vida santa dedicada a Deus. Aí é difícil, hein? Aí é difícil. Quer ver a prova de que é difícil? Olha aqui. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Então provavelmente foi Pedro, aqui não diz, mas eles começaram a discutir. Falei, Jesus, se o senhor está dizendo que é desse jeito, que eu só posso me largar, que eu só posso largar a minha mulher se ela cometeu adultério, né? E se por qualquer outro motivo eu largar a minha mulher e me casar com outra, eu também estou em adultério, então é melhor não casar, porque aí não corro o risco de cometer esse erro. É isso que eles estão entendendo, que nesse caso aqui os tiraria da eternidade. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só há aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Então, o que Jesus está querendo dizer com isso? O casamento é o exercício prático daquilo que será a nossa vida com Deus na eternidade. Nós somos a noiva do Cordeiro. E ele é o noivo. Aqueles que se encontrarem na posição, né, com as suas lâmpadas acesas, com azeite, quando vier o noivo, e nos encontrarmos ali preparados para ele, entraremos para a eternidade e nos casaremos e seremos a esposa do Cordeiro e não mais a noiva. Você é noivo enquanto você está na terra. Quando a igreja chegar lá no céu, passa a ser a esposa do Cordeiro. Por isso que Cristo faz a promessa às 7 igrejas, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Uma delas é, vai se assentar comigo no meu trono. Por quê? Seremos, na eternidade, a esposa de Cristo. Ou uma vez que o homem e a mulher é uma só carne, lá na eternidade nós seremos uma só carne com Cristo. Então nós não poderemos mais, será enxugado do olho toda lágrima e não conhecerão mais a morte. Porque uma vez que eu chegue lá e que eu seja a esposa de Cristo, Cristo está dizendo, você será minha esposa por toda a eternidade. Não vai acontecer daqui 10 bilhões de anos na eternidade, Deus se arrepende, pega a igreja e manda para o inferno. Não, é para sempre. Então, como eu aprendo, como eu me preparo para poder viver isso na eternidade? Através do melhor exemplo que Deus podia nos dar, que é a família. Então, quando eu me ajuntei com a minha esposa, eu orei, ela orou, pedimos confirmação de Deus e nos casamos. 20 anos de casado. 20 anos. Alegria, tristeza, alegria, tristeza, alegria, tristeza. E vai continuar assim, irmãos. E desse casamento vieram filhos, filhas. E a gente tem buscado ensiná-los no temor do Senhor. E um aprende com o outro. Eu aprendo com a minha esposa aprende comigo. Ela ajuda a me tratar, eu ajudo ela a se tratar. Então é um relacionamento que através da intimidade, do perdão mútuo, eu vou aprendendo o caráter que Deus quer que seja impregnado em mim. Então Jesus usa o exemplo do divórcio para marcar isso. Pastor, mas e aí? Me divorciei, casei de novo. Cada caso é um caso, cada realidade é uma realidade. Então aquilo que você fez na ignorância não será levado como
conta. Aquilo que eu fiz conscientemente e depois, porque os homens não tiveram coragem de tratar abertamente como eu estou tratando, como Jesus tratou, você não gostou, lê de novo Mateus 19, lá é do 1 ao 12. Lê quantas vezes você quiser, até você entender o que Jesus falou ali. O que ele está dizendo é o seguinte: pastor, e agora? Eu sou casado com a dona Tânia, minha esposa. Me divorciei com ela, por qualquer motivo. E depois eu fui lá e me casei de novo. Então, eu não tive condição de perdoar minha esposa. Pastor, mas o senhor não sabe o que o senhor está falando. Que negócio é esse, pastor? O negócio é duro demais. Irmão, você conhece o livro de Oséias, lá no Antigo Testamento? Deus chama um profeta, chamado Oséias, manda ele buscar uma mulher lá no meretrício, uma prostituta, se casa com ela, ela vive na intimidade com ele, depois tem filhas com ele, vai embora, volta para a prostituição. E sabe o que Deus faz? Oséias, vai lá, busca ela de volta e traz para cá, para você cuidar dela como tua esposa. Sabe por quê? Oséias, é assim que eu me sinto com relação a Israel. Israel é essa prostituta que eu peguei, cuidei, tratei e voltou a se prostituir com os outros deuses. Mas eu não vou largar dela, porque eu fiz uma promessa para Abraão que seria a minha nação. Então eu estou trazendo Israel de volta. Oséias, profetiza dessa forma com a tua vida. Então quando eu perdoo a minha esposa, é diariamente. Fazendo isso eu estou aprendendo a perdoar. Irmãos, é mais fácil eu perdoar quem está longe do que perdoar quem está perto. Muitas das angústias das pessoas têm a ver com perdões dentro das suas famílias que nunca foram verbalizados. Tem coisas lá na tua alma, do teu coração, na tua infância, trauma que você tem do teu pai, da tia, do avô, do papagaio periquito. É maldição hereditária? Não, irmão. Estou falando de gente viva. Vai lá e se conserta. Perdoa aquela pessoa. Peça perdão pelos seus erros, pelas suas falhas, aceite o perdão caso ela lhe dê. Se ela não lhe der perdão, você peça perdão pelos seus erros e deixa isso no passado para que você possa viver. Então a família nos ensina a perdoar. Então Cristo está dando um exemplo que não existe erro. E aí ele vai falar do adultério, ele vai falar do divórcio, para mostrar para os discípulos o quanto é pesado. Não existe desculpa. Pastor, ele é violento, ele me espanca, ele me bate, me agrediu fisicamente, está pondo a minha vida em risco. A gente já foi diante da justiça, já foi tratado. Então, se infelizmente não tem condição de conserto, acabou, se separa. O conselho de Jesus é, fica sozinha depois, fica sozinho depois. Por quê, irmãos? Porque muitas marcas de uma certa convivência como essa, elas voltam na nossa vida e aquele ranço fica continuando de uma forma profunda. Então, de novo, eu não precisaria ter entrado nesse aspecto. Era confortável, eu falava do perdão aqui, falaria do perdão, falaria para você perdoar e amém, 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 vamos embora. Mas o Espírito Santo me constrangeu. Quando eu estava estudando lá o capítulo 18, o Espírito Santo falou, filho, olha o 19, olha do lado. Eu, pelo meu Espírito, fiz com que uma passagem estivesse associada à outra. Mantendo o contexto, não é na mesma linha temporal, tem um intervalo de tempo, mas o ensinamento está no mesmo contexto espiritualmente. Deus manda dizer isso porque tem pessoas doentes dentro da igreja, tem pessoas casadas com um pensamento fora do casamento, não estão mais vivendo com a sua esposa de uma maneira conjugal, na sua intimidade, pessoas que estão ali só para cumprir uma formalidade, achando que isso é cristianismo, não é. Deus quer que eu ame a minha esposa de uma forma plena, diariamente, para que através desse exercício de amor, eu aprenda a amar aquele Deus que ainda me é, de certa forma, desconhecido. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa conhecer Deus aqui, ó, lendo constantemente. Quanto mais você lê, mais a Deus você conhece. Quanto menos você lê, menos a Deus você conhece. O que o diabo fez? Botou o celular na nossa frente hoje. A gente não lê. E você não lê a Bíblia no teu celular da forma que você leria se estivesse com ela aqui na tua frente. A gente vai se ocupando de uma série de outras coisas durante o dia. Estamos perdendo o relacionamento com Deus. E aí, por esfriar o coração, a dureza, a impiedade tem aumentado. E principalmente aonde, irmãos? Nas famílias. O diabo só quer quebrar a sua casa. Ele quebrando a sua casa, você indo para um lado, a mulher indo para o outro, seus filhos indo para o outro, acabou. Ei, você sabe o que é culto doméstico? Eu tive há pouco tempo na casa de um pastor, amigo nosso, e a gente fez um culto doméstico. Foi algo assim sobrenatural. A esposa do pastor propôs uma dinâmica e eu vou agora compartilhar com você.
onde ela falou o seguinte, olha, a gente vai se reunir, cantamos um hino ali, um corinho, fala daquilo que é a tua tristeza, fala daquilo que está te machucando, aquilo que está te magoando, comenta para o teu pai, para tua mãe e teu irmão, aquilo que está dentro de você, e algo pelo qual você queira pedir. Algo que você queira pedir da tua dor, da tua angústia, e algo que você queira agradecer. Duas coisas. Falou, agradeça por aquilo que Deus te deu e peça, mas não um bem material, de um sofrimento, de uma angústia dentro de você. Compartilha com a tua família. Daqui a pouco, minhas filhas começaram a falar de coisas da intimidade delas que eu já não ouvia mais. Minha esposa falou, eu falei, estava todo mundo chorando, abraçado ali, o Espírito de Deus se moveu de uma forma poderosa e aquilo foi como um bálsamo nas nossas vidas. Pergunta do Espírito Santo, por que você não faz mais isso na sua casa? Por que você almoça na sala, tua mulher almoça na cozinha, teu filho almoça lá no quarto? Cadê a família? Deus nos quer unidos. Então, é fácil eu falar daquele que me ofende fora. Ah, ele me roubou. Quer ver? Tem um texto bom, ó, quando alguém vai lá de fora e te ofende. Olha só que texto bom esse aqui, ó. Lá em Deuteronômio 32, versículo 35. Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. E Paulo cita esse texto de Deuteronômio 32 e 35, lá em Romanos 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, irmãos, esse versículo é tão fácil de cumprir quando alguém vai lá e rouba a minha casa. Ai, não vou me vingar porque a vingança é de Deus e Deus vai se vingar. Quando alguém vai lá e briga comigo na rua. Ai, Deus vai se vingar. Quando alguém vai lá e me rouba, Deus vai me vingar. E quando a ofensa é dentro da sua casa, você vai querer que Deus se vingue também? Não. Então, o que Deus está nos dizendo é o seguinte, cabe a você amar incondicionalmente. Se a pessoa cometeu um erro, te pediu perdão, aceite e perdoe. Pastor, mas e o erro? Deus vai cobrar. De forma misericordiosa, ele pode até perdoar. Jesus dá o exemplo da parábola. Ele, como Deus, pode perdoar. Se ele vê a compaixão no teu coração, pedindo perdão para quem você ofendeu, se arrependendo verdadeiramente, o que Deus vai fazer? Pela sua infinita misericórdia, vai perdoar o teu erro. E acabou ali. Pastor, mas a pessoa matou alguém. Aí já não é a questão do meu perdão e do perdão divino. Tem a prestação de conta diante da sociedade. As autoridades foram constituídas por Deus como juízes. Então eu fui lá, roubei um carro, matei uma pessoa, fui preso, me perdoe por ter roubado o carro, está perdoado. Me perdoe por ter matado a pessoa, está perdoado. Aí eu sou o esposo, né, da pessoa que foi morta, da minha esposa. Ah, não, filho, pode deixar, tá, te perdoei do carro, que você parou minha esposa, tá tudo perdoado. Abraça, chora, agora vai para a cadeia, vai pagar. A consequência do erro permanece. Se a gente está falando de algo que é relacionado à moral, Deus vai perdoar. Se é algo relacionado à consequência física neste reino material, a dívida vai ser cobrada, de uma forma ou de outra. Então, a misericórdia e a graça é a causa de eu não ser consumido. Por isso, o perdão de Deus vem sem medida sobre minha vida. Agora, eu preciso exercitar o perdão diariamente para merecer esse perdão. Então, tira do teu coração a ofensa, a tristeza, a angústia e a dor. E perdoe, perdoe, perdoe. E para encerrar, por que Jesus foi falar, não 7, mas até 70 vezes 7? Olha lá em Gênesis, capítulo 4, o versículo 23. A Bíblia vai falar de Lameque, que foi descendente de Caim. Caim matou Abel e Deus o sentenciou para que ele vivesse a vida inteira na terra errante, sem condição de trabalhar, tudo aquilo que ele pudesse a mão para trabalhar. Tem a maldição de Midas, que tudo tocava virava ouro. Lê na Bíblia a maldição que Deus deu para Caim. Tudo que ele tocasse não ia ter vida, então a terra não produziria nada, e ele era lavrador da terra. Deus está dizendo, a terra não vai te produzir mais nada, só vai nascer espinho e cardo, e o que você plantar vai morrer. Você vai viver errante pela terra, tendo que ser sustentado pelos outros. Não adianta você pôr a mão, Caim, que não vai colher. Ah, Deus, mas aí os descendentes lá dos meus irmãos, que Adão e Eva tiveram outros filhos, vão vir atrás de mim e vão me matar. Aí Deus fala assim, ó, a vingança é minha. Se alguém puser a mão em Caim, eu, o Senhor, vingarei 7 vezes. Então, se alguém matar Caim por causa do erro que Caim cometeu, então Caim matou Abel,
Então caberia agora, se fosse o caso dos outros irmãos, porque Adão e Eva tiveram filhos e filhas, os outros irmãos que não foram citados, então não houve só Caim e Abel, existiram outros que não foram citados, poderiam querer vir e se vingar. Deus está dizendo, Caim, ninguém põe a mão em você. Se alguém encostar em você, eu vou me vingar 7 vezes mais com essa praga que eu dei para você. Então como é que eu vou lá pôr a mão em Caim, vendo o sofrimento de Caim e receber 7 vezes mais aquele castigo? Eu tô fora, deixa Caim. E Caim viveu errante quase 1000 anos, pagando todos os dias pelos atormentadores. Lembra da parábola? Jesus, os entregarei para os atormentadores, para que ele entenda o mal que ele fez. Então, se a gente substituísse essa parábola aqui, a dos credores, e colocasse Caim e Abel nessa história, daria perfeitamente, irmãos, tá? Então, como exemplo só, por favor, Caim é aquele que devia demais e pediu misericórdia, e Abel é aquele que devia de menos e o irmão não o perdoou. Só uma ilustração comparando com essa mensagem. E a consequência foi a mesma. E aí Lameque, descendente de Caim, faz assim, ó. Versículo 23 do capítulo 4. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar, porque 7 vezes Caim será vingado. Pedro pergunta, Jesus, até 7 vezes perdoarei? Então veja que a vingança de Deus sobre Caim foi 7 vezes. E Pedro queria pedir como condição de perdão 7 vezes, ou seja, uma analogia. Os 7 perdãos de Pedro anularia os 7 pecados de Caim, ou seja, uma proporção. Então, como alguém havia ofendido 7 vezes, haveria o perdão na mesma medida de 7 vezes. E aí Lameque fala o seguinte, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Então não foi Deus que estabeleceu essa punição para Lameque. Lameque, querendo ser superior a Caim no seu erro, de tão mal que ele era, ele falou, se Deus jurou vingar a morte de Caim 7 vezes, então se alguém vier fazer mal em mim, eu vou vingar 70 vezes 7 esse mal. Então, Lameque está dizendo o seguinte, olha, eu sou tão mal que para mim não tem perdão, para mim não tem misericórdia, eu sou ruim mesmo, eu sou, olha, só o dilúvio para acabar com Lameque, eu não presto, e se vier, eu vou fazer 70 vezes 7 em troca. E aí Jesus cita, lá no mundo espiritual, não Pedro, 7 não, mas 70 vezes 7, ou seja, ele está fazendo referência àquela fala de Lameque, eu entendo assim. Ele está fazendo referência àquela fala de Lameque que foi feita no início da humanidade. Jesus está dizendo o seguinte, olha, se Lameque tivesse pedido perdão verdadeiramente, mesmo ele tendo sentenciado com a sua boca uma vingança de 70 vezes 7, haveria, o meu perdão é tão grande para perdoar até mesmo Lameque 70 vezes 7. Por isso Jesus usa, no meu entendimento, essa expressão, fazendo uma referência a um número praticamente inatingível, ou seja, não importa quantas vezes alguém me ofende, eu devo perdoar no dia, e no mundo espiritual ele anula aquela maldição de Lameque. Ou seja, se eu reconheço o meu erro, mesmo que eu tenha proferido algo e peço perdão a Deus, aquela palavra que eu proferi, ela pode ser anulada. Lembra que Pedro negou Jesus 3 vezes, publicamente. E aí quando Jesus se encontra com ele, juntamente com seus discípulos, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí ele fala o quê? Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Então, como Pedro negou a Cristo 3 vezes, Jesus falou, antes que o galo cante, Pedro, 3 vezes me negará. Cristo o faz declarar o perdão, o amor a esse mesmo Cristo 3 vezes. Espiritualmente, é como se ele estivesse, através daquela fala, provando que aqueles 3 vezes que ele negou foi uma inconsequência absurda. E ele reconhece isso e declara o amor de Deus. Então, guarda isso. Se ofendeu alguém, vai lá e fala para aquela pessoa, eu te amo, me perdoa. Quantas vezes você já ofendeu um irmão na tua vida? Ah, pastor, centenas de vezes. Então vai lá e encontra teu irmão agora e fala 100 vezes para ele, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ah, mas eu te amo não quer dizer nada. Quer sim. Se você estiver falando com o teu coração, não tenha vergonha de falar eu te amo. Não tenha vergonha de beijar sua esposa.
Não tenha vergonha de andar de mão dada com ela. Não tenha vergonha de abraçar teus filhos. Declare o teu amor enquanto você estiver vivo. Porque no dia que você for embora, não vai dar para declarar mais nada. Então, este é, no meu entendimento, o resumo daquilo que é a lição 7, onde Deus nos chama a perdoar de forma irrestrita, até 70 vezes 7, num dia, aquele que nos ofende, para que possamos, no reino de Deus, merecermos aquele perdão que foi concedido na cruz do Calvário através da pessoa de Jesus. Eu espero te ver por aqui. Se gostou, compartilha, dê o like, se inscreva, ativa o sininho, você sabe aí, né? Coisa do YouTube, tá bom? Deus te abençoe.